Olá, muito boa noite. Hoje o programa Sob Nova Direção está de casa nova e de cara nova também, como vocês podem ver aqui atrás. A gente está num estúdio novo aqui na República do Líbano, e novo cenário, novo estúdio, novo horário também, hoje, quinta-feira, às 21 horas. Então sejam todos bem-vindos. Infelizmente estamos com um probleminha aí no link e não está sendo ao vivo, mas logo mais já vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. Vamos postar. E para estrear essa nova fase do programa e da UlTV também, temos o prazer de entrevistar o cicloativista William Cruz, que está conosco aqui. Ele é autor do site Vadbike, você já está aparecendo lá, inclusive. E cada vez mais ganha importância aqui no cenário, no movimento que defende o uso da bicicleta, não só na capital, aqui em São Paulo, como em todo o país. Que mobilidade é um tema muito importante, né, William? Seja bem-vindo. Obrigado, uma honra estar aqui nesse primeiro programa na Casa Nova. A mobilidade está cada vez mais em alta, né, nas rodas de conversa, na imprensa, etc. Excelente. É um assunto que está fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia e que a gente precisa divulgar mais informações sempre. Com certeza, e espero que seja a primeira de muitas vezes que você venha até o programa para a gente poder debater isso aí, que a nossa ideia, no mínimo até o final do ano, é fazer um programa por mês só com foco mobilidade. Legal. Então vamos contar com você também. Estaremos juntos. Excelente, maravilha. Então vamos começar falando o óbvio, né? O que é cicloativismo? Cicloativismo, o pessoal às vezes acha que é você sair na rua e brigar com o motorista, né? Mas não é. Cicloativismo, é difícil você assim rotular a coisa, mas vamos colocar que é meio que você fazer uma defesa do direito de usar a bicicleta na rua. E eu costumo dizer que todo mundo que usa a bicicleta como meio de transporte, usa a bicicleta no dia a dia, acaba sendo um pouquinho cicloativista, mesmo que não perceba. Porque só de você colocar a bicicleta na rua e circular com ela e exercer esse seu direito de circulação, você já está fazendo um pouco de cicloativismo, você já está mostrando a bicicleta na rua e incentivando também o uso pelo próprio exemplo. Excelente, não? Maravilha. E eu estou dando uma olhada no Facebook aqui, eventualmente eu vou dar uma paradinha aqui enquanto ele fala. Não é falta de educação, viu? Não. Porque eu preciso acompanhar para ver se alguém vai fazendo as perguntas aqui pelo Facebook. Já recebemos algumas que inclusive já estão aqui na pauta, então depois a gente já vai fazer também. Legal. E quando é que você optou por esse meio de transporte? Conta essa história que é fantástica. Bom, eu usava a bicicleta quando eu era criança, adolescente, né? Mas aí, jovem de classe média, quando faz 18 anos, acaba ganhando um carro nem que seja emprestado do pai, né? Foi o que aconteceu comigo também. Aí eu comecei a usar o carro para tudo, esqueci a bicicleta, deixei de lado. Eu chegava a usar a bicicleta até para ir para a escola, né? Enquanto eu não trabalhava, né? Eu tinha uma Caloi 10 naquela época. E aí eu parei de usar a bicicleta totalmente. Aí passou mais de 10 anos, eu comecei a ter vontade de usar a bicicleta pelo prazer de pedalar, né? Acho que lembrança da infância, da adolescência. Aí eu comecei a usar para passear, comecei a fazer passeio noturno, comecei a fazer trilha de fim de semana, mas ainda não tinha me tocado que podia usar como meio de transporte. Isso foi em 2000, né, que eu retomei o uso da bicicleta. Aí em 2003 o meu carro quebrou. E aí eu pensei, puxa, se eu for de táxi vou gastar muito, de ônibus tem que tomar 2, 3, vai demorar pra caramba. Pô, eu uso a bicicleta para ir pro passeio, faço trilha, ando 100 km, vou até Jundiaí almoçar e volto, né? Eu fazia mesmo isso às vezes com o pessoal. E aí eu pensei, pô, então por que não ir pro trabalho? Aí eu peguei, coloquei, fui de bermuda, camiseta, coloquei a roupa na mochila e cheguei lá e me troquei, cheguei mais rápido do que de carro. Achei que ia ser uma coisa muito complicada, foi muito mais simples do que imaginava e era um dia que tinha tudo para dar errado porque estava garoando, eu não tinha paralama, cheguei lá com aquela faixa preta nas costas, né, mas eu tinha levado outra roupa. Mas assim, eu fiquei impressionado como foi simples em relação àquilo que eu tinha na cabeça que eu achava que seria muito complicado. Nem só a circulação de bicicleta, mas a logística da coisa. Puxa, eu vou chegar de bicicleta, onde eu vou parar? Como é que eu vou fazer? Vou me trocar? Não tem banho para tomar? Chega tipo suando. Mas isso tudo se resolve. Você vai criando técnicas para as coisas, você vai aprendendo a conviver com algumas coisas e vai se adaptando. Uhum. E foi bem tranquilo? Foi. Aí depois disso eu comecei a usar uma vez por semana, 2, 3, quando eu vi já estava usando todo dia, até que em 2006 eu vendi o carro e comecei a usar só a bicicleta mesmo. E é o teu único meio de transporte hoje? É o único meio de transporte. Eu uso o transporte público bastante também, né? Então tem muitos lugares que eu vou de metrô, às vezes de ônibus. Que é mais rápido, não? Que a gente estava conversando antes aqui de começar o programa, depende do né? que você vai fazer, é mais rápido que o carro mesmo. Com certeza.
E quem que é o cicloativista padrão, na sua ótica? Não tem, porque a bicicleta é uma coisa que transpassa várias camadas da sociedade, várias camadas culturais. Você também não tem uma restrição de idade, você tem gente jovem, você tem gente mais velha usando. Então você tem cicloativistas de todos os tipos. E o cicloativista ele não é uma pessoa que fala assim, eu vou ser cicloativista, eu vou fazer isso. Ela acaba sendo impelida a isso por uma vontade que ela tem de mudar o mundo ou por não se conformar com a injustiça de algumas situações. Então ela começa a tentar resolver aquilo de alguma forma e aí acaba sendo rotulada de cicloativista. Porque então não existe aquele perfil, né? Não, é o... Não existe. Você tem tal classe social... Não, você tem gente de classe A e B, você tem gente de classe C, você tem gente que mora no Itaim Bibi, na periferia, você tem gente jovem, você tem menor de idade, você tem acima dos 60, você tem gente que teve pouco estudo, você tem gente que estudou no exterior, então você não tem um limite, você tem uma heterogeneidade muito legal, uma diversidade muito bacana. E se você traçar um paralelo entre o cicloativista no país, aqui no Brasil, com o que nós temos aí pelo exterior, o que você compararia? Olha, eu não tenho muita experiência de conhecimento dos cicloativistas no exterior, mas pelo que eu já vi, eu entendo que também funciona mais ou menos da mesma forma. Você tem gente de vários segmentos. Até, por exemplo, em Nova York, a secretária de Transportes é considerada cicloativista, né? A Janette Sadik-Khan. Então, você tem cicloativistas também de todos os níveis sociais, com todos os tipos de emprego, de todos os tipos de trabalho também. Isso é bastante legal, porque quando você vai, às vezes, planejar uma ação, um projeto, coordenar um movimento, alguma coisa, você acaba juntando gente de várias áreas. Você tem advogado, você tem analista de sistemas, você tem professor. Então, essa diversidade ela é muito importante para você construir uma equipe de trabalho, porque as pessoas trazem visões e experiências diferentes, até visões de mundo diferentes. Então, a gente aprende muito uns com os outros, é bem legal isso. E cicloativismo é uma palavra que tem que ser usada mesmo para quem pedala, seja de uma forma mais caseira mesmo, para passeio, ou para aquele que trabalha diariamente com a sua bicicleta? Eu não gosto muito de usar o termo cicloativista porque acaba tem gente que vê pejorativamente, né? Parece que alguém que não tem nada mais para fazer a não ser ficar enchendo o saco de motorista, né? Eu não gosto nem muito de usar o termo os ciclistas, porque você não dá para você rotular a pessoa como o ciclista. Ela é ciclista enquanto em cima da bicicleta. Ela desceu, vai atravessar a rua, ela virou pedestre. Ela entrou num carro, virou motorista. Então a gente está ciclista ou não, né? Somos todos cidadãos. Excelente. Então, é melhor. Realmente é que um cicloativista parece que realmente é aquela pessoa que só está fazendo protesto, né? As pessoas têm uma ideia de que o cicloativista é o cara que não trabalha, não faz nada da vida e só vai querer encher o saco dos outros e fechar a Avenida Paulista. Ainda tem aquele movimento às sextas-feiras, a última sexta do mês. Toda última sexta-feira do mês tem a bicicletada. A bicicletada acabou se distanciando um pouco do cicloativismo, né? Da atividade, da ação mesmo, porque vários grupos nasceram da bicicletada e assim, são filhos da bicicletada paulistana, né? Então acabou virando um grande passeio que atrai gente da cidade inteira. Tem gente de outras cidades que já vi caso que a pessoa vem de carro de outra cidade com a bicicleta atrás para participar da bicicleta daqui, porque é um passeio legal, aquela coisa meio anárquica, né? Gente de todos os tipos, bicicletas de todos os tamanhos e cores. E você já participou ou participa? Já. Faz um tempinho que eu não vou na bicicletada, mas assim, já participei muito, principalmente no começo. As primeiras que eu fui, às vezes tinha meia dúzia de pessoas. Se estivéssemos ao vivo aqui, com certeza o Reinaldo Berto, não sei se você conhece ele. Conheço. Então o Reinaldo é um amigão meu e a gente pedalava muito às sextas-feiras e até fomos um dia. Aí a minha visão, eu não gostei do que eu vi, porque eu vi bagunça só. Eu vi assim, fechar a Paulista e estavam fazendo zona. Quando tinha pouca gente na bicicletada, acabava tendo todo mundo mais ou menos a mesma orientação do que pretendia fazer naquele dia. Então a gente conversava, tinha uma ideia, às vezes ia fazer uma ação, ia pintar uma bicicletinha no asfalto, ou colocar uma placa em algum lugar, tinha algumas ações desse tipo, né? Aí depois, quando começou a atrair muita gente, aí você realmente tem gente de todos os tipos. Sim. E você tem um perfil de ciclista que não é a maioria, são poucos. Mas assim como os maus motoristas e os maus motociclistas são os que acabam se sobressaindo, né?
que é o ciclista que ele fica revoltado com a agressão que ele sofre nas ruas diariamente dos motoristas. Então, quando ele está em bando, vamos dizer assim, né? Ele está ali na massa, ele sente aquela confiança do grupo, né? Como se fosse uma matilha mesmo, né? Então ele sente aquela confiança do grupo e acaba agindo agressivamente com os motoristas, às vezes até com os pedestres, acaba fazendo brincadeira desagradável com quem está no ponto de ônibus. Isso realmente é muito chato, né? Mas você vai coibir isso como? Só conversando um por um, não tem É verdade, jeito, não tem como. né? Não, e ficou uma coisa muito grande, né? Porque eu acho que andavam 2, 3 quarteirões, é cheio de bicicleta. E como não é um movimento que tem uma liderança, porque a bicicletada não é um evento, não é uma organização, não é um movimento estruturado, né? O pessoal até brinca que é uma grande coincidência organizada. Então chega naquele dia, naquele horário, todo mundo sabe que tem. É quase a pessoa um flash vai mob lá, mesmo, né? É por aí, né? A pessoa vai pra lá e sai. E assim, qual que é o roteiro da bicicletada? Ninguém sabe. Quem tá lá na frente grita, vamos por aqui, aí vai todo mundo por aqui. Ou então ele grita, vamos por aqui, o outro fala, não, vamos por lá, e vai todo mundo por lá, entendeu? Não, mas tem seu fundamento realmente para quem anárquico, gosta. não é nem democrático, é anárquico mesmo o sistema. Não, mas tá bom. E quais projetos hoje que envolvam bicicleta, então? Vamos trocar um pouco, realmente o cicloativismo não é bem legal mesmo, não é um termo bem agradável, né? Você olhando assim. E que projetos você participa hoje? De mobilidade, então? Assim, pelo Vadbike, né, além do site, que é o principal que move, tem palestras, eventos que eu participo, né? Mas tem também outros coletivos que eu participo ainda que eventualmente, que nem o Bike Anjo, que eu acabo não fazendo muitos atendimentos, meio que por indisponibilidade de tempo, mas acabo participando com eles, principalmente de ações e eventos assim, participo. A gente também faz passeio ciclístico junto, os passeios ciclísticos que o Vadbike organiza, eu sempre trago os monitores do Bike Anjo, porque eles têm toda aquela experiência, aquela preocupação com os iniciantes, isso é bastante importante. A ciclocidade também, sempre que possível, pelo menos divulgo o que o pessoal faz. Eu gostaria de participar mais ativamente, mas gostaria de fazer tanta coisa na vida que não consigo. Isso que você hoje está dedicado só ao Vadbike. Agora tô. E mesmo assim falta tempo, é muita coisa. Tem bastante coisa que eu estou precisando pôr em dia no Vadbike, porque assim, eu tenho um objetivo com ele e eu estou caminhando um pouco devagar, eu queria ir mais rápido e eu fico ansioso e quero fazer tudo ao mesmo tempo, aí no fim eu não durmo. Não pode. E tem várias coisas assim, tem também a UCB, né, que é a Associação dos Ciclistas do Brasil, que eu participo da lista, de vez em quando eu dou os meus palpites lá, não consigo colaborar mais, infelizmente, mas a UCB tem um potencial bem importante, que assim, ainda não conseguiu desenvolver todo esse potencial, mas tem um potencial de unir as ações de cicloativismo no país todo e dar um norte para elas, né? Então, acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante da UCB. Legal, bacana. Muito bom. E qual que é o principal conteúdo do Vadbike? O que o internauta que vai até o Vadbike encontra? Então, como começou o Vadbike, né? Era um blog pessoal, né? Blog pessoal mesmo. Eu colocava lá, puxa, estou jogando Warcraft, né? Colocava aquelas coisas, mas isso, faz antes do ano 2000 mesmo, comecinho do ano 2000, né? Da década. Aí eu comecei, conforme eu fui usando a bicicleta na rua, eu fui percebendo o que funcionava, o que não funcionava, e algumas coisas começaram a me incomodar muito, porque hoje em dia tem muito motorista que agride o ciclista com o carro, né? Eu falo agressão, por exemplo, dar uma fina, uma fechada, né? A gente considera uma agressão. Mas imagina isso 13 anos atrás, né? Era bem pior. Então eu saí na rua, quando eu comecei a andar de bicicleta na rua, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, não é possível, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Aí eu comecei a pesquisar a legislação. Aí eu fui lá estudar o Código de Trânsito e percebi que não, que o Código de Trânsito, além de me proteger, ele ainda me dizia que aquilo que as outras pessoas estavam fazendo era o que estava errado. Então eu acabei sentindo uma necessidade de explicar, de divulgar isso para as pessoas. E aí que começou o site. Então começou com eu divulgando as técnicas de uso da rua, que eu ia percebendo que tinha um resultado mais positivo, né? Por exemplo, ocupar faixa, sinalizar para o motorista, usar iluminação na bicicleta, tudo coisa que eu fui aprendendo na prática por experimentação.
e também divulgar a legislação, né? Principalmente a legislação de trânsito. Hoje tem uma página no Vadbike que diz o que o Código de Trânsito diz sobre bicicletas e ciclistas. Sem eu divulgar ela em redes sociais nem nada, ela tem mais de 200 acessos por dia, porque é um tema que interessa muita gente, tem cada vez mais gente pesquisando isso. E eu coloco os códigos, os artigos comentados lá, né? Cada artigo que faz alguma citação, eu comento e, se possível, eu ponho um link para alguma outra matéria que eu falo do assunto. Então acabou servindo de referência. E esse texto foi escrito em 2004, a primeira versão dele, né? Então tem bastante disso. Você tem dicas para iniciante, para quem quer começar a andar de bicicleta na rua. Tem, por exemplo, um outro texto lá que fala como você ir melhor nas subidas, né? Para se cansar menos, como não chegar suado no trabalho, né? O que fazer se o trabalho não tem chuveiro, como trancar a bicicleta. Então tem muitas dicas assim para iniciante. Tem muita coisa de legislação, então comento legislação, falo sobre iniciativas do poder público, então a ciclovia que fizeram aqui ali, quais os pontos positivos, negativos, projeto cicloviário de não sei aonde, que cancelaram ou que lançaram, esse tipo de coisa o pessoal gosta muito de ler também, me pede para escrever bastante. E hoje teve uma notícia que a CET parece que vai liberar mais 60 quilômetros de ciclovias aí na cidade, não é? Eu não acompanhei a notícia, mas eu eu acho que eu sei eu quais ciclovias são. Deve ser aquelas de Jardim Brasil, Jardim Helena, Isso, que era um creio que projeto que era para estar pronto em 2011 e acabou atrasando um pouquinho. Faz parte, né? O atraso faz parte do Brasil. Mas se sair boa, já vale a pena. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta a gente já vai entrar e vamos passar algumas fotos aqui que estão aí na pasta 1, já peço para o pessoal deixar lá de prontidão. Então, logo mais a gente volta com o William Cruz aqui do Vadbike. Legal. Maravilha. Eu me empolgo, você vai acabar me empolgando. Mas nunca... Olá, estamos de volta com o programa Sob Nova Direção, aqui nos novos estúdios da AllTV, e hoje, reinaugurando o programa,
com o William Cruz, que agora eu já chamo de meu amigo, e obrigado pela sua presença aqui. O William Cruz é do site vadbike.org, então ele é um rapaz da mobilidade, não é cicloativista, Não, é pode da chamar de mobilidade. cicloativista também, não me ofenda. Não, tranquilo. Então tá joia. Como eu disse antes do intervalo, nós vamos agora passar algumas fotos e justamente para demonstrar aqui, o William vai falar sobre isso, porque andar de bike traz muitos benefícios, nem sequer a gente imagina, né, William? E conta pra gente aí um pouquinho quais são esses benefícios. A primeira coisa que eu percebi assim foi melhora física, né? Então aquela coisa já tem as fotos lá. Essa daí eu tô na rua ali na Vila Olímpia. De você sentir, quando você é muito sedentário, você sobe 2 lances de escada já fica ofegante, né? Então essa é a primeira melhora que a gente sente. Então é de resistência física, tudo, emagrece, e te emagrece sem perceber, assim. Quando você começa a usar a bicicleta, coloca ela na sua rotina, você rapidamente perde peso, assim, e perde bastante. Tem vários casos de gente que estava acima dos 100 quilos e perdeu bastante e ficou impressionado. Porque é uma atividade aeróbica, né? Queima bastante caloria. E você nem precisa pedalar que nem o Lance Armstrong, né? Sim. Principalmente depois do que ele fez. Mas enfim, só de você fazer o deslocamento rotineiro, meia hora por dia para ir, meia hora para voltar do praticamente trabalho. uns 15 quilômetros, 16 por dia. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Não, porque excelente. é aquela coisa, né? O nosso corpo ele foi talhado pela natureza para caçar mamute. Então hoje em dia o mamute a gente compra ele na bandejinha no supermercado e assa em casa, né? No máximo você dá 50 passos até a gôndola, né? Porque você vai de carro até lá ainda. Então tem que ter alguma atividade física, né? Melhora do humor, assim, também melhora bastante. Eu era muito estressado quando eu dirigia e foi um dos fatores principais para parar de usar o carro. Eu digo que eu parei de usar o carro e comecei a usar a bicicleta por um motivo egoísta, né? Porque era a melhor solução para mim naquele momento. Era mais rápido, eu estava fazendo exercício e eu chegava sorrindo no trabalho, que era uma mudança enorme, porque eu costumava chegar de mau humor, tratava todo mundo mal. Você trabalhava com o quê? Com informática. Programadora, analista de sistemas. Tá explicado. Mas aí tem várias outras vantagens também, assim, economia de tempo, de dinheiro também, né? Então, poxa, só de eu não ter que manter um carro, eu economizo mais ou menos uns 10 mil reais por ano, que dá para fazer uma viagem bem bacana no final do ano, por exemplo, né? Ou pagar as contas que estiverem atrasadas. Totalmente. E tem os benefícios para a cidade também, né? Porque a bicicleta, tem gente que fala assim, a bicicleta atrapalha o trânsito. Mas assim, ela se desloca devagar, mas ela está sempre em movimento, ela não congestiona, então ela não ocupa espaço parado. Quando você vê um congestionamento, você vê um monte de gente que está parada porque ela não consegue passar pelo veículo da frente. Então é isso que acaba causando congestionamento. Agora a bicicleta não, na hora que para tudo ela sai pelo cantinho e vai embora. Então mesmo que ela temporariamente atrase a velocidade do motorista que está atrás, logo aquela bicicleta vai sair da frente dele e ele vai conseguir ficar parado atrás do outro carro do jeito que ele gostaria. Então a próxima pergunta vem justamente a calhar e nós vamos falar sobre isso aí. E aí uma pergunta aqui do Facebook, do jornalista Edmundo José Vasques Nogueira, olha aqui, ó. Como o motorista vê o ciclista? Depende do motorista, né? Tem até um estudo que foi feito na Inglaterra que quanto mais bicicletas nas ruas, mais seguras elas se tornam, né? Eles compararam a quantidade de ciclistas com a quantidade de acidentes, de fatalidades, etc. E aí descobriu que quanto mais bicicletas você tinha circulando, mais seguro, menos eventualidades dessas você tinha. Por quê? Primeiro por uma questão de visibilidade, né? Os motoristas começam a ver mais bicicletas nas ruas, começam a saber como reagir a elas. Ela deixa de ser uma exceção no trânsito e passa a fazer parte da regra. E outra, que quanto mais gente estiver andando de bicicleta, maior a probabilidade daquele motorista ter um parente, um amigo, um familiar, um amor da vida dele que usa a bicicleta também. Então vai lembrar dessa pessoa. Então, por exemplo, nos lugares que eu trabalhei, tinha muita gente que passou a entender melhor o ciclista na rua, porque lembrava, poxa, o meu colega de trabalho também vai de bicicleta, né? Então começou a ver o ciclista como gente, não como um obstáculo também. Então depende muito do motorista. Tem motorista que não se conforma de bicicleta na rua, porque ele tem a certeza que a bicicleta é só um equipamento esportivo e de lazer. Então ele tem que estar na ciclovia, ou num velódromo, né? Ou no parque, né? Não tem que estar na rua. Mas a bicicleta ela é as três coisas. Ela é para lazer, ela é esporte e ela é para transporte também. E geralmente acaba fazendo as três ao mesmo tempo, né?
principalmente se adota para os deslocamentos. Então depende muito da pessoa. Tem pessoa que só com o tempo vai compreender ou se conformar. E eu costumo dizer que o motorista ele não precisa amar o ciclista, não precisa ficar feliz da vida de ver uma bicicleta na rua. Ele pode até não gostar, mas ele tem a obrigação de proteger a vida daquela pessoa, porque não é um obstáculo, não é um cone que está ali na frente dele, não é um buraco. É uma pessoa que está se deslocando também e está numa situação bem mais frágil. Então, se ele tomar uma atitude agressiva, que, por exemplo, ele tomaria contra um outro motorista, que ele fecha um outro motorista porque ficou com raiva, se ele toma uma atitude dessa contra um ciclista, isso pode causar um acidente gravíssimo, né? Principalmente porque, por exemplo, se o retrovisor esbarrar na ponta do guidão, o guidão vai para frente e o ciclista cai para o lado onde esbarrou. Então, ele vai parar debaixo da roda daquele carro ou vai parar na frente do carro que está vindo atrás. Então, até por isso que tem essa questão do 1,5 m, de você mudar de faixa para fazer ultrapassagem. Então, assim, depende muito da pessoa. A maioria dos motoristas compreende e aceita a presença da bicicleta. São poucos realmente os que fazem isso de propósito. Tem muita falta de informação também. Então, tem motorista que acaba colocando o ciclista numa situação de risco sem perceber. Ele não percebe que passando perto demais ele está colocando o ciclista em risco, porque a dinâmica do deslocamento de carro é diferente. Você olha, tem espaço para passar entre os dois ônibus, você passa com o seu carro, né? Então, agora de bicicleta, se tem espaço para passar, nem sempre dá para você passar, porque você vai estar passando perto demais. A bicicleta nem sempre ela fica retilínea, às vezes desvia de um buraco, às vezes dá uma inclinada, ou então se a gente vai pedalar em pé, dá uma balançada para os lados. E quando você vê um buraco de bicicleta, nem sempre dá para você pular ele ou desviar dele, ou passar direto por ele. Se você bater nele, você cai dependendo do buraco. Então você tem que desviar. É por isso que tem que ter essa margem de segurança de 1,5 m que a gente fala. Que a gente fala só não, né? Que a lei fala. Que a lei fala. Mas nem sempre é possível, que dependendo da avenida que você está, da via que você está. Então, esse é o maior questionamento, né? As pessoas falam, tem dois questionamentos. Falam assim, poxa, eu não sei quanto é 1,5 m, né? Esse é um, né? Ok, eu também não sei olhando se tem 1,5 m, 1,80 m, 1,20 m, mas eu sei quando tem 15 centímetros, né? Ou quando o cara está ali do seu ladinho. Pois e o outro é assim, não tem espaço. O não tem espaço é muito... Bom, a questão da distância é simples a solução, porque é só você mudar de faixa para ultrapassar. O ciclista está ali ocupando aquela faixa, mesmo que ele esteja no cantinho. Se você tentar passar na mesma faixa que ele está, você vai passar muito perto, você vai passar menos de 1,5 m, a não ser que a faixa tenha 4 metros de largura e nenhuma faixa tem isso. Então, se você tentar passar na mesma faixa, pode ter a certeza de que você está a menos de 1,5 m. Se você mudar de faixa, pode ser que você está a menos de 1,5 m, mas você está em outra faixa já. Então o ciclista tem aquela faixa para ele se deslocar, desviar de qualquer obstáculo, então você já está numa situação de segurança. E aí vem a questão do espaço. Poxa, nem sempre tem espaço para eu dar 1,5 m. A questão do espaço ela é resolvida da mesma forma que você ultrapassa qualquer outro veículo lento, né? A bicicleta ela tem uma velocidade, uma limitação de velocidade óbvia que tem que ser compreendida e respeitada. Então como que você ultrapassa aquele caminhão carregado que está devagar na subida? Você espera ter espaço, dá a seta, ultrapassa, quando você tiver uma distância segura dele, você entra na frente dele. Então com o ciclista é a mesma coisa, considera ele como se fosse um carro andando devagar, como se fosse aquele carro velho que não anda, ou como se fosse um ônibus cheio de gente que pelo peso dele mesmo ele não consegue se deslocar em velocidade. Então o que você tem que fazer? Aguarda o momento adequado, muda de faixa, ultrapassa e volta. Ou usa a faixa contrária para fazer a ultrapassagem, como você faria com qualquer outro carro, né? Então a solução da pergunta como ultrapassar o ciclista está na própria pergunta. Ultrapassar é uma ultrapassagem. O Código de Trânsito até ensina, né? E a autoescola também como fazer uma ultrapassagem segura. Não tem muito segredo. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? Tem que ter alguma coisa te ensinando a fazer determinadas coisas que você nem deveria. Ser óbvias, né? Óbvio, lógico. Mas me chamou a atenção ontem, eu estava chegando no escritório, atravessando a faixa de segurança na Avenida Juscelino, ali esquina com a Clodomiro, e vem um ciclista, imagina, são 4 pistas ali. Ele vinha na segunda pista, numa lenha, e os carros vindo a 60, 70, e ele no meio, podando os carros. Eu falei, esse cara é louco. Aí é complicado. Esse cara é louco. A gente até fala sobre o uso do corredor pelo ciclista, né? Se o ciclista pode ou não usar o corredor. Ele pode, isso está até previsto no Código de Trânsito, se não me engano é artigo 211, que veículos não motorizados podem ultrapassar os outros veículos em fila. O Código de Trânsito, ele nem é claro sobre a moto, né? Ele deixa um vazio ali que se aproveita para poder fazer isso. Tinha até um artigo que ia vetar a moto andar no corredor, mas o Fernando Henrique, quando foi sancionar o Código de Trânsito, ele vetou esse artigo, né? E
até por causa de São Paulo mesmo, né, para na não época. reduzir a mobilidade da motocicleta. Então, mas o que a gente recomenda para o ciclista sobre corredor é o seguinte: quando o trânsito estiver parado, você pode usar o corredor. Os carros começaram a andar, dá sinal e volta a ocupar a faixa. Por quê? A bicicleta ela não tem a mesma velocidade, o mesmo torque que a motocicleta. A motocicleta já é arriscado, ok, você andar no corredor com os carros em movimento, mas você ainda tem um motor ali, você dá uma puxada, ela te leva e você consegue fugir daquela situação de risco. Com a bicicleta, não. A bicicleta depende da sua perna e você nem sempre vai conseguir dar um arranque bom. Então, não se coloque em risco. Quando os carros estiverem em movimento, não use o corredor, porque é grande a chance dos carros começarem a andar mais rápido que você e você vai ter carro passando rápido dos seus dois lados e você não vai conseguir nem sair do corredor. Então ocupe a faixa. Boa, e essas dicas aqui são preciosas, depois o pessoal vai assistir e você também divulga isso aí, porque eu acho que tem que bater sempre nessa tecla aí. Acho que é uma técnica que não é cansativa. Tem umas técnicas de pedalada defensiva, vamos dizer assim. Excelente. Né? Você entender como a dinâmica de deslocamento dos automóveis também, entender como os automóveis, como os motoristas que estão nos carros pensam, o que eles esperam e o que eles precisam para conseguir reagir. Que o principal é conseguir prever sua trajetória, prever o que você vai fazer. É o principal para o motorista conseguir te proteger. Porque, por exemplo, o ciclista que vem na contramão, ele chega de repente, o motorista não tem tempo de reação. E ele está num carro que é um veículo que tem uma massa grande, está numa certa velocidade, mesmo que ele não esteja em alta velocidade, ele precisa de um espaço grande para frear. Então, se o ciclista vem pela contramão, de repente, numa curva, por mais que o motorista tente, ele pode, em alguns casos, não conseguir frear a tempo, por melhor que ele seja na direção. Então, tem alguns comportamentos que o ciclista tem que ajudam o motorista a proteger o ciclista. Excelente. Agora vamos falar um pouquinho dessas ciclovias que têm sido criadas e que não se vê assim esse número expressivo de ciclistas utilizando. Você acha o que pode ser feito para que o pessoal utilize? Por exemplo, a gente tem uma aqui de mais de 15 ou 20 quilômetros, né, no Marginal Pinheiros, que é fantástica para quem mora no fundão da Zona Sul, para vir para cá. Isso, exatamente. Ela é fantástica para quem mora no fundão da Zona Sul para vir para cá. Porque quem mora pelo meio do caminho não consegue entrar ela. É por isso que ela não tem muita utilização para transporte. Então você pega, por exemplo, a ciclovia da Faria Lima, ela tem bastante uso. Você passar ali qualquer hora do dia ou da noite, você vê ciclista passando. Por quê? Porque ali já era uma região onde as bicicletas circulavam bastante e o trânsito era pesado ali, os ciclistas acabavam tendo que desviar por outros caminhos ou usar aquela via que ela é bem ruim, ela é bem agressiva para o ciclista. Porque você tem presença de ônibus ali, você tem muito carro virando nas ruas, você tem cruzamento com outras grandes avenidas que acabam sendo pontos de risco. Então aquela ciclovia ali é importantíssima. Ela inclusive estava planejada já faz mais de 10 anos. Ela vai, oficialmente, ela vai da Cidade Jardim até a Pedroso de Moraes. Pedroso de Moraes, eu sempre confundo os Pedrosos. Eu acho que é Pedroso lá. Pedroso de Moraes. Se eu não me engano é Pedroso. O final da Faria Lima ali. Isso. Ela oficialmente vai só até ali, com a ressalva de que no meio do caminho tem um ponto de ônibus que é difícil de você passar, né? Mas considerando isso à parte, você tem uma continuação dela que vai até o Parque Vila Lobos. Por que eu digo que não é oficialmente essa continuação? Porque ela não está sinalizada como ciclovia. E ali o ciclista tem que tomar muito cuidado, porque essa falta de sinalização coloca a vida do ciclista em risco. É um lugar que precisava ser sinalizado com urgência. Porque o automóvel vai fazer a curva ali, o motorista vai fazer a curva para fazer o retorno ou está no cruzamento, ele não está vendo que tem ciclistas passando ali, a sinalização não informa ele sobre isso. Então, a não ser que seja uma pessoa que está acostumada com a região, ela não espera passar um ciclista ali de repente. E o que acontece? Eu estou aqui no meu carro, eu vou fazer a conversão para cá, quando eu estou virando para cá, eu olho para lá para ver se está vindo o carro de lá e passo. Então, se está vindo um ciclista desse lado, eu não vou ver o ciclista chegando. E você não tem sinalização de solo e nem sinalização vertical ali. Então, é assim, ali é meio que uma calçada compartilhada, né? Não foi feita como ciclovia, apesar de ela ter todas as características de ciclovia, só falta a sinalização. E essa sinalização é importantíssima, ela ser colocada rápido, porque em algum momento você vai ter um acidente grave ali,
por causa desses pontos de conflito, que são todos os cruzamentos e todos os retornos são pontos de conflito. Você tem até uns pontos que você tem umas moitas grandes, assim, uma vegetação, que o motorista está vindo ali, não vê o ciclista vindo, e o ciclista também não vê o carro vindo porque ele está atrás da vegetação. Então isso tem que ser consertado urgente, porque essa omissão pode causar mortes. Já foi avisado isso para a subprefeitura ali, que é de Pinheiros ali? Oficialmente eu não sei se foi avisado, mas tá na cara, né? Tá na cara ali. Poxa, o pessoal fez o negócio com o formato de ciclovia, o rebaixamento, a largura, tudo tá perfeito para uma ciclovia ali. Só falta realmente a sinalização. Agora, a questão que você falou das ciclovias estarem vazias. Isso acontece em ciclovias que não foram bem projetadas. Então, por exemplo, ou não foram bem projetadas ou tem algum outro problema. No caso da ciclovia da Marginal, o problema são os acessos. Você tem uma média de distância de 2 km entre um e outro. Então, teve um dia que eu estava, por exemplo, ali na Rua da Paz com a Renata Falzoni e a gente tinha que ir para Vila Olímpia. Aí eu fui olhar no mapa onde que estava a entrada mais perto. Tava lá para trás, na mesma distância que ficava a Vila Olímpia. Então a gente não pôde ir pela ciclovia, a gente teve que ir pela rua. Foi por dentro. Então ninguém vai aumentar o seu percurso em 5 km para conseguir usar a ciclovia, né? O cara vai pela rua. Então o que acontece? Você acaba tendo ainda muitos ciclistas usando a própria pista da Marginal para chegar onde eles querem ir. Porque se eles forem tentar entrar na ciclovia e sair da ciclovia, eles vão aumentar muito o caminho. E você ainda tem um outro agravante, que a ciclovia fecha às 6h30 da tarde, né? Então se a pessoa tem que sair do serviço e correr para lá para conseguir pegar a ciclovia aberta e ir para casa ainda. E outras ciclovias têm outros problemas. Então tem muitas ciclovias, por exemplo, a da Brasleme, ela é muito estreita. Você tem muitos pontos onde cruza com o caminho dos pedestres ali, então o ciclista tem que ficar o tempo todo vendo se tem pedestre, e você tem muitos cruzamentos também, né? Que nem sempre estão sinalizados com a preferência sendo do ciclista, então você força o ciclista a parar muito. Aí o que acontece? O deslocamento pela ciclovia fica muito mais lento do que o deslocamento pela pista. Então se a pessoa está passeando, ela vai passear pela ciclovia. Agora, se ela quer chegar em algum lugar, ela vai acabar usando a avenida. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Não dá para você pôr para planejar uma ciclovia uma pessoa que só anda de carro e não tem experiência nenhuma em mobilidade por bicicleta, né? É a mesma coisa que você nunca ter dirigido e tentar projetar um estacionamento. Você vai pôr uma coluna no lugar que você não vai conseguir fazer a baliza. Tem umas coisas bem esquisitas, mas espero que com o passar do tempo, né, com essa atividade, essa comunicação... Os próprios órgãos públicos estão começando a acumular essa experiência e estão fazendo trabalhos melhores. A ciclovia da Faria Lima, apesar de eu ter algumas críticas ainda, alguns pontos dela, é a melhor que tem em São Paulo nesse momento. Justamente a mais recente, né? Eles vão evoluindo no planejamento cicloviário também pela própria experimentação e por troca de informações com também pessoas e órgãos de outros países. Não, e com o passar do tempo também está se fazendo alguma coisa, né? Não é o ideal ainda, mas o movimento está sendo feito. Isso é importante, eu acho que já é elogiável. Sim, né? sim. Saímos do zero, né? Eu acho que há 15 anos atrás não tinha nada. É que assim, como envolve diretamente as nossas vidas, né? A gente acaba tendo uma fome muito grande disso. A gente acaba tendo muita pressa por essas mudanças. Porque significa a minha própria segurança, né? Lógico. Tem muitos pontos de São Paulo onde eu sou colocado em risco e eu tenho que passar por ali, né? Então, a gente tem muita pressa disso. Então, muitas vezes o poder público vai, atua, começa a fazer as coisas, mas a gente sempre vai achar que não está suficiente, porque são nossas vidas que estão em jogo. Sim, não, e tem que ser assim. Eu quero passar essas fotos agora aqui, são da pasta 2 aí, eu peço para o pessoal já preparar, que é de um evento muito marcante na sua vida, né? Ah, é. Foi o casamento que o William fez usando a bicicleta. Então pode ir falando para a gente como é que foi esse advento. A gente ia... Olha aí, ó. A gente ia até o cartório de bicicleta, né? E aí até foi uma ideia da minha esposa, né? Porque eu queria ir para a festa, no buffet, tudo, tal. Ela falou assim: "Não, mas então vamos fazer o seguinte, a gente convida um pessoal para ir com a gente vai de bicicleta para fazer o casamento no cartório". E aí, como a gente tem uns amigos fantásticos aí que ajudaram a preparar tudo isso, a coisa acabou crescendo muito mais do que a gente esperava, né? Então, por exemplo, de início, ela não tinha nem pensado em ir de noiva, mas aí começaram a ligar e falaram: "Não, mas você vai de noiva, tudo é bom, então agora eu tenho que ir de noiva", né? Improvisou o vestido, tudo, e a gente foi. Então, e ela já pedalava? Já. A gente saiu de casa, que é na comecinho da Saúde ali, né? A gente foi até a Praça do Ciclista, dá 8 ali quilômetros. É Machado de Assis, não é? Não, aí é na Paulista. Ah, tá. Acho que é já perto do Paraíso ali.
Bernardino de Campos, não sei. A gente foi até a Praça do Ciclista, depois de lá a gente foi até na Saúde, no cartório que tem lá na Avenida Jabaquara, e depois ainda voltamos para uma lanchonete no Paraíso, onde a gente fez a festa ali. E tinha 50 pessoas junto com a gente pedalando, nossos amigos que até enfeitaram a Praça do Ciclista no dia, colocaram flores, balões de gás, tudo. A gente acabou fazendo uma coisa muito bonita e chamou bastante a atenção das pessoas pela rua. O que você mais via era carro passando do lado, com o celularzinho assim, filmando, tirando foto. Que legal. Barato. Que legal, que bacana. E foi fez o que você quis, numa data bem bacana, né? Fantástico. Aí depois disso já teve alguns outros casamentos de bicicleta aqui em São Paulo, inclusive. Que joia. Você foi o precursor. Nesse formato, pelo menos assim, de ir todo mundo, que eu saiba, foi o primeiro no Brasil, né? Claro que antigamente você tinha, né, quando você tinha mais gente usando a bicicleta, até porque não tinha tanto automóvel, assim, meio século atrás, tudo, já deve ter tido outros casamentos que a gente não sabe porque não ficou documentado. Mas foi muito bacana. Mas não foi um casamento que todo mundo falou, vamos de bicicleta, não, é porque as pessoas simplesmente usavam e foram, né? Enfim. Excelente. William, vamos falar sobre a Virada Sustentável 2013. O que significa esse evento? São as fotos, aí eu peço para o pessoal colocar as fotos da pasta 13 enquanto você vai falando. A Virada Sustentável é um evento de educação de sustentabilidade, né? Para mostrar atitudes sustentáveis, comportamentos sustentáveis para a população em geral, para as pessoas entenderem melhor o que é isso, né? Que raio que é sustentabilidade, esse nome complicado, né? Então são atividades, tem rodas de conversa para as pessoas contarem as suas histórias. Você tem, envolvendo a bicicleta, você tem oficinas de mecânica colaborativas, você tem passeios ciclísticos, teve um na abertura da virada na quarta-feira, né, ontem, e tem um outro no domingo agora que a gente vai fazer junto com a WWF, que sai, inclusive, deixar o convite aí para quem estiver assistindo. Sai do Vale do Anhangabaú, a concentração é às 8 horas da manhã, a gente vai dar uma volta legal ali pelo centro, pegar o elevado Costa e Silva, tudo. E quem se inscrever pelo site, tem no site do Vadbike, você descer um pouco nas notícias, você acha lá, tem um formulário de inscrição para pedalada, que os 500 primeiros inscritos ainda ganham uma camiseta e uma caramanhola, que eu me recuso a chamar de squeeze. Legal, maravilha. Então antes de a gente se despedir aqui, vamos fazer duas coisas. Eu vou dar para você assinar o nosso livro. Ah, legal. A nossa ata. Onde é que tá? Aqui. É a outra? Tá joia. Então, o William vai assinar o nosso livro de autógrafos aqui. Fazer uma dedicatória, das celebridades que veio aqui. Não esquece o desenho. E eu aproveito para apresentar para vocês aqui em primeira mão a revista recém-lançada Motor Machine. Olha aqui, ó, uma capa muito bonita. É uma nova publicação que trata de carros, motos, ciclismo, automóveis antigos, lançamentos e muito mais. E na matéria de capa, uma entrevista com Nonô Figueiredo da Stock Car. Então aproveitem, já está nas bancas. É isso, Glaucio? Isso, então, a pessoa que entra no nosso Facebook tem informações. Excelente. Então vocês conseguem mais informações no Facebook do programa Sob Nova Direção, que é o facebook.com Sob Nova Direção. E também uma dica para quem é lá de Santa Catarina, lá de Blumenau, que é uma exposição imperdível sobre motos que marcaram a história. E tem ainda o incrível trabalho de um artista que transforma peças de relógio em miniaturas de motos, que é bem interessante. Vale a pena conferir. A exposição vai até o dia 23 de junho no Shopping Parque Europeu. É na Via Expressa, bom, aqui tem um nome em alemão que vai ser meio complicado, mas Paul Fritz Quenrich, 1600, Itopava Norte, Blumenau, Santa Catarina. Aí tem algumas fotos aí também. Quem estiver por lá. Deixa eu aproveitar, tem uma exposição acontecendo que é parte da Virada Sustentável, que é do Andy Singer, que é um cartunista cicloativista também. Então é bem interessante de ver, tá no metrô Trianon também, tá legal. Todo o horário de abertura do metrô até domingo. É bem legal porque tem uma crítica social bem forte nas obras dele. Assim, boa. É bem tá legal. Dentro da estação? Tá dentro da estação. Excelente, então fica a dica do nosso amigo William Cruz. E fala os teus 30 segundos aqui, deixa para o nosso internauta
como ele consegue ter uma vida melhor com a bike. 30 segundos. Então, no Vadbike tem bastante dicas, né? Você entrar lá, tem uma barrinha em cima, tem lá dicas. Você clicar lá, tem bastante coisa explicando como você usar a bicicleta de uma maneira agradável e segura nas ruas. E também, se você colocar lá vadbike.org/motorista, você tem várias informações para o motorista para eles entenderem melhor o comportamento do ciclista. Por que tem ciclista que anda no meio da rua, o que o Código de Trânsito diz sobre a bicicleta, tem várias informações interessantes lá também. Excelente, William. Foi um prazer ter aqui conosco o William Cruz, do projeto Vadbike. Eu já digo um projeto que é um projeto muito bacana. E volte sempre, como eu falei, o William vai voltar mais vezes aqui para a gente continuar esse debate sobre mobilidade. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Maravilha, William.